Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Esse vídeo é para a rodada 20 e é para time tiro curto, aquele que você vai tentar aí ganhar uma competição por rodada. Antes da escalação, peço que você deixe o seu like, que você compartilhe e que você se inscreva aqui no canal, porque é isso que vai fazer com que a gente continue com um trabalho que é gratuito, que tem essa experiência de alguém que joga cartola até 2006 e procura passar essa experiência aqui para vocês nos vídeos aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Bom, rodada que começa no sábado, rodada 20. Os jogos que nós vamos saber a escalação com antecedência é Palmeiras, ou Ceará e Palmeiras, e Goiás contra o Coritiba. Nesse sentido, para tiro curto, você vai ter uma tranquilidade maior se quiser fazer uma base tanto do Ceará como do Palmeiras. Vai depender se o Palmeiras vai com time titular ou não, mas a base são os defensores, então independente daquilo que o Palmeiras colocar em campo, se você quiser fazer uma base do Palmeiras, você vai colocar os defensores que estarão prováveis antes do mercado fechar, porque você vai saber essa escalação com antecedência. Sugiro então a base do Palmeiras como a primeira base da rodada. A segunda base que eu vou sugerir é a do Corinthians contra o Botafogo. O grande problema é que o jogo do Corinthians é um jogo um pouco mais tarde, é um jogo que vai acontecer às 19 horas, portanto o mercado vai estar fechado e o Corinthians pode poupar alguém. Outra base boa para a rodada seria a do Flamengo, que vai pegar o Atlético Goianiense, mas o Flamengo só joga no sábado às 20 horas e 30 minutos, então a gente não sabe se as notícias até lá serão notícias satisfatórias para que a gente possa colocar os defensores do Flamengo. E por último, uma base um pouco mais ousada, mas que só joga no domingo às 18 horas, seria do Cuiabá contra o Fortaleza. Acho o time do Cuiabá jogando em casa um time forte, que toma poucos gols e daria para você apostar ali no Cuiabá. E aí correndo por fora o Bragantino, mas que é um time que sempre toma gols, vai pegar um Juventude que vai jogar fechadinho, né? Pode até acontecer o SG do Bragantino. Então assim, em ordem de prioridade para mim, eu colocaria o Palmeiras, o Corinthians e o Cuiabá, tá? Esses três aí como opções para tiro curto. Palmeiras, Corinthians e Cuiabá. Do meio para frente, a gente vai tentar colocar algumas apostas e fugir dos jogadores que são os mais sujeitos a serem poupados na rodada. Vamos colocar aqui o Palmeiras, porque a gente vai ter a escalação com antecedência. Então, se a gente tiver algum tipo de problema com o Palmeiras, a gente já vai saber de forma antecipada, né? Então vamos colocar aqui Palmeiras, por enquanto tem a sua zaga titular como provável, afinal de contas o Palmeiras está disputando muito o campeonato nesse momento. Lateral só tem o Marcos Rocha, o Piquerez já está à dúvida, mas você tem o Vanderlan que é mais barato, a gente já pode colocar o Vanderlan aqui no banco de reservas para a gente ter essa opção ali do lateral. Espera aí. Lateral, Palmeiras, só tirar o provável aqui, ó. Que a gente vai para esse aqui, o Vanderlan. Como é o primeiro jogo, como eu falei, você fica ligado aí nas notícias e troca aquilo que você puder trocar. Goleiro, por enquanto, está provável, é o goleiro titular. Aqui no meio campo, a gente tem 4 opções. Daria até para dobrar, mas é muito ruim para dobrar. Eu vou colocar só o Scarpa. E aí, se ele não começar jogando, a gente troca. Atacante do Palmeiras, eu não gosto de colocar atacantes do Palmeiras porque eles não têm pontuado bem. O Dudu não pontua bem. E agora, para atacantes aqui, ó, a gente vai escolher o Pedro Raul, que é um nome que não tem nada para não ser provável. É o cara que bate pênalti no Goiás, tem um jogo favorável, é o primeiro jogo, tem 10 gols no campeonato, uma assistência, não é nem aposta. Pedro Raul é um nome muito viável. O Pedro do Flamengo é um nome viável pela fase, mas pode ser que não jogue, então a gente tem que ficar ligado ali nas notícias. Daria para substituir o Pedro pelo Cebolinha. E agora a gente terceiro atacante, obviamente o Arthur. Não tem por que o Arthur não jogar. Daria para a gente fazer uma aposta, já que é tiro curto, tirando o Pedro, por exemplo, e colocando um outro Pedro, que é o Pedro Henrique, que aqui está, do Internacional, que tem 3 gols no campeonato, tem 17 finalizações e mitou aqui na rodada 18. Na rodada 18 ele fez 19 pontos. Apesar do jogo ser difícil contra o Atlético Mineiro, daria para colocar o Pedro Henrique no time. No meio campo, Arrascaeta é um nome óbvio, mas pode não jogar. A gente vai ter que pensar num banco forte. Os meio-campistas do Corinthians, o William é um nome bom. Do Atlético também o Zaratio é um nome bom.
O Lucas Evangelista passa a ser um nome bom do Bragantino porque ele tem um pênalti a favor. E é isso. Aqui para baixo a gente tem outros nomes bons. O Adson do Corinthians, o Arias do Fluminense. O próprio Lima do Ceará não é um nome ruim. Só que a gente está fazendo um tiro curto aqui com o Palmeiras. Então a gente não vai colocar um adversário porque a gente quer manter o SG. E agora a gente coloca o banco de reservas. Pensando ali que o Arrascaeta pode não jogar. A gente tem o Everton Ribeiro. Um dos dois deve ir para o jogo. Não dá para o treinador tirar os dois. Então um dos dois deve ir para o jogo. A gente pode colocar o Everton Ribeiro aqui no nosso banco de reservas. Falta colocar o treinador aqui, que é obviamente que é o Abel Ferreira, porque nós estamos com o tiro curto do Palmeiras. Nosso zagueiro aqui para segurança, a gente teria o Natan do Bragantino, o Balbuena do Corinthians, acho que é um bom nome para a rodada. Mas a gente tem tanto o Marlon do Cuiabá, como um zagueiro baratinho aqui do Cuiabá, que é o Joaquim. Olha o Joaquim, a média do cara, 6,77 de média, o gráfico do cara é muito bom. O Joaquim está no meu time de liga anual, regularidade. Vou colocar o Joaquim ali no meu banco. Goleiro, para substituir ali, a gente pode colocar o Santos do Flamengo, mas como eu disse, a defesa do Palmeiras e o treinador, obviamente você não tem que mexer, porque você vai saber com antecedência quem são os titulares. Se você precisar de mexer, você vai mexer antes do mercado fechar. Meio campo, Scarpa, se não começar jogando, você substitui por alguém que você tenha mais confiança ali no meio. Dá para colocar um Arias, por exemplo, do Fluminense. Dá para colocar uma dobra do Flamengo, e aí pensando que ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro deve jogar, e aí você compõe o seu banco ali, por exemplo, com o Rodriguinho do Cuiabá, com um outro meio campista de seu interesse. Tá aqui então o time escalado. Como é liga para tiro curto, a gente vai fazer um capitão aqui diferente, que é o Pedro Raul do Goiás. Para tiro curto, acho que dá muito certo. Então a gente tem o Pedro do Flamengo, o Arthur e o Pedro Raul no ataque do time de tiro curto, sendo o Pedro Raul nosso capitão. No meio campo, Arrascaeta, Lucas Evangelista e Gustavo Scarpa. Nossos defensores do Palmeiras e o treinador também do Palmeiras. O nosso banco aqui está o Santos, o Vanderlan, o Joaquim, o Everton Ribeiro e o atacante Pedro Henrique. Esse time custou 143 cartoletas,08. 143 cartoletas,08. Espero que vocês tenham gostado. Final de semana que a gente tenha boas mitadas. Um grande abraço a todos e muito obrigado a você que vem todos os dias aqui e assiste pelo menos um minuto desse vídeo. Um grande abraço.